Às vezes na vida, pessoas não querem que nós obedeçamos a Deus. Você já passou por essa experiência? Alguém não queria que você obedecesse a Deus. E nesta hora é preciso dizer, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. É sobre isso que nós vamos meditar hoje. Eu quero convidar você a ficar conosco até o final desta meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 13 a 21. Naqueles dias, os chefes dos sacerdotes, os anciãos e os escribas ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, pois eram pessoas simples e sem instrução. Reconheciam que eles tinham estado com Jesus. No entanto, viam de pé junto a eles o homem que tinha sido curado. E não podiam dizer nada em contrário. Mandaram que saíssem para fora do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esses homens? Eles realizam um milagre claríssimo e o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negá-lo. Contudo, a fim de que a coisa não se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los, para que não falem mais a ninguém a respeito do nome de Jesus. Chamaram de novo Pedro e João e ordenaram-lhes que de modo algum falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Veja, olha a ordem que eles estão recebendo. Pedro e João, a partir de agora, não é mais para vocês falarem de Jesus. Mas presta atenção. Jesus, antes de subir ao céu, disse para eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, o que os homens estão pedindo agora está em contradição com o que Jesus pediu. Jesus pediu para falar e os homens da terra estão pedindo para não falar. Pedro e João responderam: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças, deixaram Pedro e João em liberdade, já que não tinham meio de castigá-los por causa do povo, pois todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. Palavra do Senhor. E que bonito, esses homens não tinham medo. Pedro, por uma época, foi medroso, até negou Jesus. Mas agora, depois da ressurreição, depois de Pentecostes, ele não tem mais medo. João não tem medo. Nós não vamos obedecer vocês. Porque Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é justo, olha que bonita essa palavra, não é justo obedecer vocês antes que a Deus. Dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Atos dos Apóstolos 5, 29. Pedro e os apóstolos replicaram, em outra ocasião: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. A mesma palavra. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não temais aqueles que matam o corpo. Veja, eles estavam ameaçando os apóstolos. Vamos açoitá-los, vamos prendê-los, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas Jesus já tinha dito para eles: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na jena. Eles já sabiam de tudo isso. E eles agora não têm medo. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 3, versículo de 16 a 18. Os três amigos de Daniel, Sidraque, Misaque e Abidênago, responderam ao rei Nabucodonosor: de nada vale responder-te a este respeito.
Se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente e mesmo, ó Rei, de tua mão. E mesmo que não fizesse, saibas, ó Rei, que nós não renderemos culto algum a teus deuses e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigiste. Aquele rei queria que estes 3 jovens adorassem o Deus dele e eles disseram, não, nós vamos obedecer a Deus, não vamos obedecer a você, nem que você nos coloque no fogo. Gente, você está entendendo? Temos que obedecer a Deus. Quando os homens pedem alguma coisa que contradiz com Deus, nós temos que obedecer a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. E aqui nós terminamos com chave de ouro. Eu não estou interessado em agradar gente, eu não estou interessado em agradar homens, eu estou interessado em agradar a Deus. Se o que vocês estão me pedindo é algo que ofende a Deus, eu não farei. Obedecerei a Deus antes que vocês. Se ainda quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Escreve aqui nos comentários, eu não quero agradar a homens, eu quero ser servo de Cristo. Aquele que vive para agradar as pessoas desobedece a Deus muitas vezes. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.